Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então, à nossa sequência didática, a gente vai ver agora como que você resolve as questões que envolverem mistura de soluções de solutos diferentes e esses dois solutos vão reagir entre eles. Então a gente faz assim, eu vou misturar duas soluções e aí tem a reação química. A ideia geralmente não é calcular quanto que vale a concentração da mistura que você obteve. Quando você faz uma titulação, geralmente eu tenho uma solução ácida e eu quero descobrir quanto que vale a concentração da solução básica. Ou eu tenho a solução básica e eu quero descobrir quanto que vale a concentração de uma solução ácida. Então, 90% dos casos de exercícios em vestibulares, você vai ter uma solução de concentração desconhecida, pode ser uma solução ácida, de solução desconhecida, e eu vou descobrir quanto que vale a concentração dessa solução ácida usando uma solução básica de concentração conhecida, chamada de concentração padrão, solução padrão. Solução padrão é aquela solução que você prepara em laboratório com uma concentração já conhecida, já pré-determinada. Eu uso essa solução padrão, é a solução de concentração conhecida, pode ser uma solução ácida, para descobrir quanto que vale a concentração daquela solução básica. Ou eu faço uma solução básica, padrão, de concentração conhecida, e aí eu vou neutralizar a ácida para descobrir quanto que vale a concentração da solução ácida. Então, titulação, 90% dos casos de vestibulares, é uma reação entre ácido e base, e você vai ter que descobrir quanto que vale a concentração de uma, já sabendo a concentração da outra. Então, 90% dos casos de reações em vestibulares de titulação envolvem reações entre ácido e base. Aí você fala, mas e se não for reação entre ácido e base? Aí tem exercício na apostila que nós vamos fazer, e aí são exercícios onde você não tem ácido e base, mas também é uma titulação. Aí eu vou te mostrar como que você procede. No vestibular da UNB e no vestibular do Enem, 100% das questões são entre ácidos e bases, no esqueminha que a gente vai ver aqui agora. A chance de cair na UNB agora é imensa. A chance de cair na prova do Enem é imensa. Então, sempre cai reações entre ácido e base no processo de titulação, que é a reação de mistura, a mistura de soluções com reação química. Como que você faz para poder calcular a concentração daquela solução que é desconhecida? A coisa mais simples do mundo. Muita gente erra, mas as questões de titulação são facílimas de você fazer. Primeiro, vamos partir do princípio assim, vamos imaginar que você tenha uma solução ácida e eu não sei quanto que vale a concentração dessa solução ácida. E aí eu vou neutralizar com uma solução básica. Então, eu vou descobrir quanto que vale a concentração dessa solução ácida partindo de uma solução padrão básica que eu conheço. Essa aqui eu preparei no laboratório. Aí, como eu já sei quanto que vale a concentração dessa no laboratório, que foi eu que fiz, eu consigo saber quanto que vale a concentração dessa solução ácida. Poderia ser o contrário. Eu quero descobrir quanto que vale a concentração dessa solução básica partindo dessa solução ácida aqui, ó, de concentração conhecida. Aí, qual é a ideia que você tem, turma? Facinho de fazer. Toda vez que ele mencionar isso para você, depois você vê no exercício, todos eles são exercícios idênticos, todos iguais. A gente você faz um, você faz um milhão. Quando ele colocar para você a reação entre um ácido e uma base, a gente faz assim, ó. Toda vez que você tiver uma solução ácida, você pega o número de hidrogênios ionizáveis que tem na forma do ácido. Então, esse H+, é o número de hidrogênios ionizáveis que esse ácido apresenta. Por exemplo, ácido sulfúrico, H2 é só 4, então tem 2 hidrogênios. HCl tem 1 hidrogênio. H3PO4 tem 3 hidrogênios. Então isso quer dizer que o número de hidrogênios ionizáveis que o ácido tem, eu vou colocar aqui, vezes o número de mol do ácido, ou seja, a quantidade de matéria do ácido, tem que ser igual ao número de hidroxilas que a base tem, vezes a quantidade de matéria dessa base. Só isso. Então, a titulação é o número de hidrogênios ionizáveis que o ácido tem, vezes o número de mol do ácido. Isso é igual ao número de hidroxilas que a base tem, vezes o número de mol da base, ou quantidade de matéria. Quantidade de matéria do ácido, quantidade de matéria da base. Só que você sabe que a quantidade de matéria, ela é sempre veio da concentração. Por exemplo, a concentração em quantidade de matéria, ela é a quantidade de matéria do soluto dividido pelo volume. Então, como é que eu vou fazer para calcular essa quantidade de matéria do soluto? Essa quantidade de matéria do soluto é só você fazer o produto entre a concentração e o volume. Multipliquei concentração e volume, eu acho a quantidade de matéria.
Isso quer dizer que eu posso chegar aqui nessa formazinha, ó, e deixá-la maior e mais prática para a gente. Então eu faria assim, ó, o número de hidrogênios que o ácido tem, o número de hidrogênios ionizáveis, vezes a quantidade de matéria do ácido. Só que o número de mol do ácido é o produto entre a concentração e o volume. Então você pode chegar aqui e fazer assim, ó, concentração do ácido vezes o volume do ácido é igual a mesma coisa para a base. Então para a base eu faria assim, ó, a quantidade de hidroxilas que a base tem, vezes a concentração da base, vezes o volume da base. Essa forma permite você resolver 90% das questões de vestibulares. Você vai usar só isso aqui, ó. A quantidade de hidrogênios ionizáveis do ácido vezes H+, vezes M+, VA é igual ao OH- MbVB. Então, número de hidroxilas, concentração da base, concentração da solução básica, volume da solução básica, volume da solução ácida, concentração da solução ácida e o número de hidrogênios ionizáveis que o ácido tem. Eu vou colocar umas questões aqui, uns modelos, para você poder ver como é que é o esqueminha. E para você poder fazer, você não precisa nem balancear a equação, de tão tranquilo que é. Então, olha só, imagina que você tenha dois exercícios diferentes. No primeiro exercício, eu tenho aqui, ó, uma solução de ácido fosfórico que vai neutralizar uma solução de hidróxido de sódio. Na outra questão, você tem uma solução de hidróxido de magnésio que vai reagir com a solução de ácido clorídrico. Coloquei dois exemplos para você de titulação entre ácido e base. 90% das questões são assim. Se você tiver reação entre sais, ou então ácido e sal, a gente mata no exercício e vê como é que é estequiometria é simples também. Nesse caso aqui, então, olha só o que a gente vai fazer. Ó. Ácido fosfórico vai reagir com hidróxido de sódio. A gente sabe que o ácido fosfórico tem 3 hidrogênios ionizáveis. Então, recapitulando, a formulazinha seria ó, o número de hidrogênios ionizáveis que o ácido tem, vezes a concentração do ácido, concentração em quantidade de matéria, vezes o volume do ácido, é igual ao número de hidroxilas dissociadas que a base tem, vezes a concentração da base, vezes o volume da base. Nessa fórmula aqui, você tem a liberdade de usar o volume na unidade que você quiser, desde que os dois volumes estejam na mesma unidade. Então, por exemplo, se aqui eu usar litro, aqui eu ponho litro. Se aqui tiver mililitro, aqui eu ponho mililitro. Aqui centímetros cúbicos, não precisa transformar. Agora, na fórmulazinha de concentração e quantidade de matéria, a concentração é o número de mol, que é a quantidade de soluto, dividido pelo volume em litros. Naquela fórmula, o volume em litros. Aqui você pode colocar na unidade que você quiser. Olha só, então. O ácido fosfórico tem 3 hidrogênios ionizáveis. Então, aqui, ó, no lugar desse H+, você colocaria 3 vezes a concentração do ácido, vezes o volume do ácido, é igual... Aqui, ó, eu estou usando hidróxido de sódio. Aí, o hidróxido de sódio só tem uma hidroxila, só uma hidroxila que vai ser dissociada. Então, eu vou pegar essa hidroxila, ó, só tem uma hidroxila, vezes a quantidade, a concentração em quantidade de matéria da base, vezes o volume da base. Então seria assim, ó, esse 3 está aqui, esse 1 está aqui. E do lado de cá? Do lado de cá, mesma ideia. MgOH2, isso aqui é a base. Aí quantas hidroxilas essa base tem? 2 hidroxilas, vezes a concentração em quantidade de matéria da base, vezes o volume da base, é igual. Ácido clorídrico só tem um hidrogênio, vezes a concentração do ácido, vezes o volume do ácido. Em qualquer reação que você fizer entre ácido e base, você sempre tem a concentração e o volume do ácido, a concentração e o volume da base. Você tem 4 grandezas. Dessas 4 grandezas, 3 serão dadas. Por exemplo, ele vai te dar esse volume, essa concentração e esse volume, e vai te pedir quanto vale essa concentração. Ou ele te dá essa concentração, esse volume e essa concentração e te pede esse volume. 90% dos exercícios são assim. Então, na hora de você fazer uma questão, lembra, eu tenho 4 variáveis, esse OH- e esse H+, são as quantidades de hidrogênio e de hidroxilas ionizadas, dissociadas, que cada um tem na fórmula, não é na equação balanceada. Repara que eu não balanceei a equação, não fiz nada. Eu não sei nem quais são os sais que vão sair daqui, porque em titulação não interessa, tá? Agora a gente vai fazer uma práticazinha para você ver como é que isso aqui funciona na prática. Vamos ver que é bem legal. Bom, agora que eu já estou com os meus equipamentos de proteção individual, vou te mostrar como que funciona uma titulação.
Então, eu recebi aqui no laboratório uma solução de ácido sulfúrico, só que eu não sei quanto que vale essa concentração dessa solução. O que que eu fiz? Eu peguei 5 ml dessa solução e coloquei aqui dentro, ó. Então, dentro do Erlenmeyer, eu estou colocando 5 ml de ácido sulfúrico. Aí, para eu saber quanto que vale a concentração dela, eu vou colocar aqui dentro, ó, eu coloquei aqui dentro uma solução de hidróxido de sódio. Esse aparelho aqui chama bureta. Na bureta, eu coloquei um volume de 25 ml, mas eu acho que eu não vou usar isso tudo, 25 ml de uma solução de hidróxido de sódio. E essa minha solução de hidróxido de sódio tem concentração conhecida, porque fui eu que preparei, 0,1 mol por litro. Essa solução aqui, ela é incolor, essa solução é incolor. Quando eu abrir a torneirinha, vai começar a gotejar, o hidróxido de sódio vai neutralizar o ácido sulfúrico. Quando é que eu vou saber que a reação já foi neutralizada? Quando é que eu sei que o sistema agora vai estar neutro? Eu preciso usar um indicador. Aí qual é o indicador que é muito utilizado no laboratório? Um indicador chamado de fenolftaleína. Aí a fenolftaleína, ela é utilizada apenas para indicar se o meio agora é o meio básico. Já que aqui dentro eu tenho um ácido, eu vou pingar a fenolftaleína e vou abrir e vou deixar gotejar. À medida que vai gotejando, eu vou agitando o Erlenmeyer para poder fazer a neutralização. Quando a cor ficar rosa, é o momento de eu fechar a torneira, porque a neutralização já acabou. Aí eu vou para o quadro e faço o cálculo para descobrir quanto que é a concentração da nossa solução desconhecida. Para que serve a fenolftaleína? A fenolftaleína ela só muda de cor se o meio for o meio básico. Por exemplo, eu tenho 3 recipientes aqui, ó. Nesses 3 recipientes, um tem água, o outro tem ácido e o outro tem base. Eu não sei qual que é qual. O único papel da fenolftaleína é dizer qual que é básico e qual que não é básico. Então, por exemplo, esse aqui ó, pode ser água, pode ser ácido, pode ser hidróxido de sódio. Quando eu pingo fenolftaleína, não muda de cor. Então aqui pode ser água, pode ser ácido. Aqui eu vou pegar o recipiente e vou pingar fenolftaleína. Quando eu pingo fenolftaleína, não muda de cor. Então aqui pode ser água, pode ser ácido, não sei. Agora nesse outro aqui, ó, eu vou pingar fenolftaleína. Quando você pinga fenolftaleína, ela já muda de cor. Então o papel da fenolftaleína é me dizer se o meio está básico ou não. O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui ó, e vou pingar algumas gotinhas de fenolftaleína. 1, 2, 3. Pronto. 3 gotinhas já são suficientes. Aqui dentro tem 5 ml de uma solução de ácido sulfúrico de concentração desconhecida. Aqui tem o volume, que eu vou saber quanto que eu vou usar, de uma solução de hidróxido de sódio que eu preparei, solução padrão. Aí eu venho aqui e abro a bureta e deixo o volume cair. Quando o volume da base começar a gotejar sobre o ácido sulfúrico, já começa a acontecer a reação. Vou fazer isso aqui bem devagarzinho, com todo cuidado. Ó, vou deixar gotejando hidróxido de sódio. E eu vou agitar para essa solução de hidróxido de sódio cair no Erlenmeyer e ficar toda ela diluída. Então tá lá, está pingando e está neutralizando o ácido, mas como a solução está incolor e ainda tem fenolftaleína, quer dizer que a solução ainda está básica. Assim que eu agitar e não conseguir mais fazer a mudança, impedir a mudança da cor, é porque a reação já acabou. Aí é o momento de eu desligar a torneirinha. Então está caindo aqui, ó, ácido sulfúrico lá dentro do Erlenmeyer, aí a bureta já contém hidróxido de sódio, o hidróxido de sódio vai descendo, descendo. Eu posso até aumentar um pouquinho mais aqui a vazão, para a gente poder fazer uma coisa um pouquinho mais rápida. Então eu vou deixando cair e eu agito, ó. À medida que a gota vai pingando, aí a solução fica um pouquinho rosa, ó. Ela está ficando rosa, mas aí você vai reparar que onde a gota entra em contato com o ácido, e ali embaixo tem fenolftaleína, está ficando rosa, mas aí eu agito, ela desaparece, ou seja, não teve a neutralização. Vai chegar uma hora em que a neutralização vai acontecer e ela vai ser uma coisa bem rápida, ó. Então aqui agora eu vou agitando mais, ó. Agito, 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 ó, já não estou mais conseguindo impedir. Então eu fecho, porque a neutralização já aconteceu, ó. Então pode ter passado 1 ou 2 gotinhas a mais, pronto, agitei, agitei, e aí eu já vi ó, que a solução está um rosa bem clarinho. Então quer dizer que esse aqui é o ponto de viragem, quer dizer que esse é o ponto de neutralização que você teve da base neutralizando o ácido. Eu olho aqui ó, e eu reparei que eu consumi 6 ml de hidróxido de sódio. Então essa minha solução aqui é conhecida, 0,1, e eu consegui utilizar 6 ml. Aqui dentro tinha 5 ml de ácido e eu gastei 6 ml de hidróxido de sódio.
Agora eu vou para o 4 para a gente poder descobrir quanto que é a concentração da solução desconhecida. Bom, então a gente vai descobrir agora quanto que vale a concentração daquela solução de ácido sulfúrico que estava desconhecida. Eu usei uma solução de hidróxido de sódio, concentração 0,1, usamos 6 ml de hidróxido de sódio para poder neutralizar os 5 ml de ácido sulfúrico. Então olha como é que seria a ideia. Pela fórmula, eu queria descobrir quanto que vale a concentração da solução do ácido sulfúrico, que era desconhecida, utilizando uma solução padrão de hidróxido de sódio. Essa aqui foi eu que preparei, então eu sei quanto que é a concentração dela. Como é que seria o cálculo? A quantidade de H+, que o ácido sulfúrico tem é igual a 2 vezes a concentração do ácido, que é uma concentração desconhecida, vezes o volume do ácido. Lá no Erlenmeyer, eu coloquei 5 ml de ácido sulfúrico e eu utilizei fenolftaleína. Aí a fenolftaleína mudou de cor assim que a neutralização aconteceu. Aí eu botei aqui, ó, a quantidade de hidroxilas que o hidróxido de sódio tem é igual a 1, a concentração da base eu sei porque eu preparei. Eu sei que a concentração dela é 0,1. E o volume que a gente gastou da base, a bureta falou para mim, ó, você gastou 6 ml daquela sua solução. Então, 6 ml da solução básica, 5 ml da solução ácida. Então, esses 6 ml aqui, ó, neutralizaram esses 5 ml. Assim que deu aquela mudança de cor, eu já sei que teve a neutralização, desliguei. Pode ter caído uma gotinha ou outra, mas a alteração de volume é mínima, porque está trabalhando com mililitro. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? 2 vezes 5, 10, vezes a concentração do ácido, é igual a 1 vezes 0,1 vezes 6. Então, isso vai dar 0,6. Como lá o 10 está multiplicando, passa para cá dividindo. De cabeça, você já sabe, ó, a concentração do ácido sulfúrico, que era desconhecida até então, ela é igual a 0,6 dividido por 10. Vai dar 0,06 mol por litro. Então, aquela solução desconhecida para a gente de ácido sulfúrico, ó, no recipiente ali eu tenho um ácido sulfúrico, mas não sei quanto que é a concentração. Fizemos uma titulação e aí deu 0,06, tá? Mol por litro. Então, sempre quando a reação for entre ácido e base, não faça o balanceamento, não precisa montar a reação. Se ele te perguntar quanto que é a concentração desconhecida de um ácido ou de uma base, é só você fazer essa aplicação dessa fórmula e se atentar para a quantidade de hidrogênio e de hidroxila que a base tem. Tudo bem? Agora a gente vai fazer exercício, quer saber que é super tranquilo e essa matéria é imprescindível e inevitável. Cai no Enem e cai no EB. Cai todo o vestibular que você quiser, cai a titulação. Se você fizer desse jeito que a gente está fazendo, você mata todas as questões. Tá bom? Um abraço.